Oiá! Olá, pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso Café com a Farma, começando mais uma live hoje. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês tenham tido um excelente final de semana. Olha só, a gente está chegando no intensivo, semana que vem a gente já tem intensivo. No nosso intensivo nós vamos abordar indicação de medicamentos, orientação farmacêutica. Vocês já sabem que tem bastante conteúdo nessa semana. E aí, por conta disso, no nosso café de hoje nós vamos conversar sobre os MIPs. Quero começar a nossa semana hoje falando para vocês sobre MIPs. Contem para mim quem tá aqui tomando esse café comigo hoje. De onde vocês são? O que vocês estão fazendo? Estão em casa? Estão no trabalho? Como é que tá? Conta pra mim aí. Quero pedir a vocês... Nossa, o café tá bom. Quero pedir a vocês, desde já, que vocês encaminhem essa live para todas aquelas pessoas que vocês acreditam que podem se beneficiar desse conteúdo. Nós vamos falar sobre MIP. E MIP é extremamente importante para o farmacêutico. Vocês não têm noção do quanto é importante para o farmacêutico. Bora ver aqui a galera de onde está falando comigo, ó. Rondon do Pará. A Thaís está lá em São José do Vale do Rio Preto, no Rio de Janeiro. A Júlia está em Ubatuba. A Thaís está esperando a farmácia abrir. Vai trabalhar daqui a pouquinho. A Gérria está no trabalho lá. A Gérria é aluna lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. A Eva é da Bahia. Ceará, a Kelly. Gente, que bacana. Muito bom. A live, todos os nossos cafés ficam gravados, tá bem, Priscila? Se você for lá no meu feed, você vai ver. Inclusive, tem uma série lá, Café com a Farma, onde que tá os cafés estão gravados lá. Davi de Xangri-Lá, que bacana, gente. Olha, sejam bem-vindos mais uma vez a esse café. Pega seu café aí e bora conversar comigo hoje sobre esse assunto que são os MIPs. Eu separei 5 coisas sobre eles que você tem que saber, que você precisa saber. E é claro, né? Na semana que vem, quando a gente estiver no intensivo, eu sempre reforço muito aqueles MIPs que estão indicados para os públicos específicos que a gente trata no intensivo, né? Por falar nisso, já quero deixar para vocês aqui os temas que nós vamos abordar no intensivo da semana que vem. Vai começar na quarta-feira, tá? Na quarta-feira, nós vamos falar sobre a indicação de medicamentos para grávidas. Sem medo, sem noia. Vou explicar para vocês o que vocês têm que saber para fazer a indicação dos medicamentos quando uma mulher está grávida. Eu sei que é um problema pra gente. Chega uma grávida lá, o que a gente faz? Vai pro médico. A gente encaminha logo pro médico porque a gente não quer errar, a gente não quer colocar em risco a gravidez dela, então a gente fica com medo e encaminha logo pro médico, né? Pois é, eu quero falar pra vocês que você pode ajudar muito uma grávida. Às vezes o problema que ela tá passando é um problema que não há necessidade dela esperar ela ter que ir no médico, dela ter que ficar em casa passando por aquele problema. A gente pode sim ajudar. Tem muita coisa que a gente pode ajudar. É claro que existem vários problemas que a gente tem que estar preparado para detectar e mandar elas pro médico mesmo. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer, ok? Então, o nosso primeiro dia do intensivo vai ser dedicado a elas, as grávidas. O nosso segundo dia, a gente vai falar da indicação e da orientação para um outro público que acaba deixando a gente muito inseguro no atendimento, que são as crianças abaixo de 2 anos. Tem muita gente que pede para eu fazer um intensivo só sobre criança, né? Pra gente fazer uma live sobre criança. Só que, pessoal, é o seguinte, não tem como a gente fazer em uma live só tudo sobre criança, né? Porque criança a gente precisa dividir, é diferente. Até 2 anos é uma coisa. Na verdade, até 2 anos a gente ainda tem que fazer algumas subdivisões, né? De 2 anos até 5 é outra coisa, depois de 5 é outra, sabe? Então não tem como a gente falar de todas as crianças em uma live só. Então,
nessa live da quinta-feira, a gente vai falar de indicação para criança abaixo de 2 anos. Você pode também indicar muita coisa, só que você tem que saber detectar através daquilo que a mãe fala, né? Que a criança está sentindo, a mãe ou o cuidador, ok? E na sexta-feira, a gente vai falar sobre processos alérgicos. A gente vai conversar sobre como você identificar que é um processo alérgico e o que você vai fazer, qual é a sua melhor escolha para indicar. Sabe, as pessoas falam muito para mim assim: Sara, eu tenho dificuldade de saber se uma pessoa tá, por exemplo, na pele, se é mesmo alergia, se é alguma outra coisa, algum outro tipo de dermatite, se uma tosse que é seca, se ela é alérgica ou não. As pessoas têm muita dificuldade nisso. Então, hoje não, sexta-feira, no nosso intensivo, eu vou abordar esse assunto. Eu vou falar para vocês sobre exatamente isso, como identificar e o que escolher em processos alérgicos. O intensivo tá muito bom, o material tá ficando sensacional, não terminei ainda, tá ficando sensacional, vocês vão gostar muito. Se você ainda não fez sua inscrição, faça. O intensivo é gratuito, ele fica gravado só durante a semana do intensivo. Ele antecede a abertura de turma para o OFP, então é muito importante que você esteja lá para você ser contemplado com tudo que a gente oferece dentro do OFP, que vai abrir no dia 7, tá? Então, se você está esperando para entrar no OFP, o dia 7 vai ser esse dia, beleza? E hoje, então, nesse café, bora falar sobre os MIPs, tá? Que são extremamente importantes. Bom, separei, então, 5 coisas para a gente falar sobre os MIPs, que o farmacêutico tem que saber. A primeira delas é o seguinte. Acho que você já deve ter escutado essa frase que eu vou repetir, que eu vou falar aqui agora. Os MIPs são os medicamentos isentos de prescrição médica ou odontológica, né? Isentos de prescrição. Porém, eles não são isentos de risco. Eu tenho certeza que você já ouviu isso, já leu isso em algum lugar. MIP é isento de prescrição, mas não é isento de risco. Isso é uma grande verdade. E a gente precisa usar isso a nosso favor. Como assim, né? Como assim usar isso a nosso favor? Se eles não são isentos de risco, significa que eles demandam uma orientação, eles precisam de orientação. A pessoa chega lá na farmácia e vai lá nas cartelinhas para procurar o que ela quer. Ela vai lá na prateleira, tem farmácia que é prateleira, tem farmácia que é no balcão, né? Que o paciente vai chegar lá para escolher aquilo que ele quer. E é ali que a gente vai mostrar para ele que ele precisa da nossa orientação. Pessoal, quando saiu a RDC sobre a prescrição farmacêutica, isso foi lá em 2013, muitos farmacêuticos deram gargalhada e falaram assim: ah, pelo amor de Deus, né? Prescrição de MIP, isso daí é palhaçada com a gente estuda tanto farmacologia, a gente sabe mais farmacologia que os médicos, e a gente só pode prescrever MIP, era melhor a gente não poder prescrever nada. Eu ouvi muito isso, eu ainda ouço muito isso. Mas olha só, nós somos os profissionais do medicamento. De fato, muitos de nós entendemos mais de farmacologia do que o próprio médico. Não são todos os farmacêuticos que entendem mais de farmacologia que o médico. Mas muitos de nós, de fato, nós entendemos mais do que sobre o médico. Porém, o médico é responsável pelo diagnóstico, né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de um antihipertensivo, não somos nós, farmacêuticos, que vamos diagnosticar a hipertensão para escolher o medicamento. Mas nós temos total possibilidade e total liberdade para fazer laudos farmacêuticos, para poder sugerir para o médico: olha, doutor, fulano de tal, tá tomando tal coisa, se sente assim, assim, assado, uma boa sugestão seria isso, isso e aquilo. Enfim, você pode fazer isso, mas isso a gente não quer fazer, né? São poucos os farmacêuticos que sabem elaborar um laudo, que querem participar da prescrição dessa forma, né? Mas em relação aos MIPs, a gente tem muitos MIPs. A gente tem MIP para um monte de coisa. E aí vem a segunda coisa que você precisa saber, que é: os MIPs, eles são medicamentos que servem para os transtornos menores, que são doenças autolimitadas.
Isso significa que a gente vai indicar MIP de acordo com o sintoma. Você não precisa dar um diagnóstico para o paciente. Você vai trabalhar o sintoma que ele tem. Então, quando ele chegar para você na farmácia e relatar o que ele está sentindo, você vai prescrever ou indicar alguma coisa de acordo com o sintoma dele. E lá nos MIPs, a gente tem MIP para muitos problemas. A gente tem MIP como analgésico, para febre, para tosse, para dor, eu já falei, né? A gente tem para gripe, a gente tem para alergia, a gente tem para prisão de ventre, a gente tem uma infinidade de MIPs, né? Para poder prescrever, para poder indicar para o paciente. Isso é importante a gente saber. Talvez a gente deveria pegar uma lista dos MIPs e deixar lá para a gente poder ir olhando e ver para que eles servem, porque na lista fala, não para que eles servem, mas fala como fala, gente? A classificação farmacológica deles, né? Então você já tem uma ideia da onde é que eles vão atuar. E é importante, porque quando a pessoa vem e reclama com você alguma coisa que ela está sentindo, você tem pouca coisa, tá? Que não tem MIP. Por exemplo, não tem MIP para enjoo, para vômito. Para enjoo até que você ainda consegue. Não tem MIP para vômito. O que você tem lá? Você tem um sal de frutas, um sal de Andrews, você tem um Milanta, que não são eficazes para enjoo, para vômito em si. Mas às vezes se a pessoa comeu alguma coisa que não caiu muito bem, não tá vomitando ainda, tá com aquela sensação de estar empazinada, talvez para isso ainda dê, sabe? Não se ela tiver com vômito. Antes a gente tinha o Dramin, que saiu da lista de MIPs, né? E que também não era lá muito eficaz para vômito, para cortar vômito, entende? Mas você tem esses outros que podem ajudar o paciente até ele conseguir um atendimento médico. Ou, se você tiver segurança, você indica outra coisa, né? Outra coisa, pessoal, é importante a gente saber sobre os MIPs, que assim, a gente vai ter esses medicamentos, mas eu sei, quando eu venho aqui e falo pra vocês que a gente pode indicar o MIP, que tem MIP pra muita coisa, etc. Eu sei que na farmácia a realidade não é bem assim. Eu sei que lá você indica todos os outros medicamentos, né? A não ser antibióticos e medicamentos controlados. Eu sei que na nossa realidade lá no dia a dia, a gente fala, a gente indica, né, anti-inflamatório, a gente indica nimesulida, a gente indica omeprazol, a gente indica diclofenaco, a gente indica um monte de outra coisa, que aqui não cabe a gente colocar, né? É uma live pública, eu não posso aqui de nenhuma forma incentivar vocês a fazerem esse tipo de indicação, né? Não é o meu objetivo. O meu objetivo é te falar sobre o que você pode fazer e fazer bem feito, tá? A Jaque tá falando uma coisa aqui muito importante, que era uma quarta coisa que eu queria que vocês soubessem sobre os MIPs, né? Ela colocou assim, ó, sem falar nas N possibilidades de indicações de fitoterápicos que são MIPs e pouco explorados. Essa é uma quarta coisa que eu anotei para falar para vocês. Na lista de MIPs tem a lista dos fitoterápicos. Então você tem os medicamentos que estão lá no balcão, fora do balcão, né, lá nas prateleiras que ficam fora do balcão. Mas você tem um monte de fitoterápicos que são pouquíssimo explorados. Por exemplo, eu acabei de falar sobre vômito, sobre enjoo, sobre dor no estômago. Você tem lá a espinheira santa, que pode ser utilizada para o estômago, para quem sente dor. Ao invés do omeprazol, Sara, eu não quero indicar o que não seja MIP, eu não quero problema para mim. Na minha farmácia a gente não pode ficar indicando. Beleza. Tem lá a espinheira santa, que pode ser até uma substituta do omeprazol, dependendo da gravidade do problema do estômago do paciente. Entendem? E que tem menos reações, e que tem menos efeitos adversos, e que vai ter menos interações com outros medicamentos, porque o omeprazol tem muita interação medicamentosa, né? Então, você tem as suas cartelinhas lá, você tem os seus Tilenol da vida, mas você tem também uma lista de fitoterápicos, certo? E a quinta coisa é que os MIPs, eles são
periodicamente, aquela lista ela é periodicamente renovada. A última foi de 2021. Então, assim, de tempo em tempo, não tem um período exato, tá? Mas de tempo em tempo, existe uma renovação dessa lista. Alguns medicamentos são incluídos, outros são retirados. Por exemplo, o Dramin, até 2021, ele estava na lista de MIPs. Na lista de 2021, ele saiu, certo? Então, a gente tem essa renovação. E uma curiosidade em relação a essa renovação é o seguinte, eu não sei se vocês já ouviram falar, tipo, quais são os critérios da Anvisa para um medicamento ele entrar numa lista de MIP ou ele sair de uma lista de MIP, né? Porque olha só, outro exemplo, o cetoprofeno, ele estava na lista de MIPs antes de 2021. Na lista de MIPs ele saiu, mas o naproxeno continuou, né? E o naproxeno, ele é mais potente enquanto anti-inflamatório do que o cetoprofeno. Então, muitas pessoas ficaram pensando assim, poxa, não faz o menor sentido a gente tinha cetoprofeno, naproxeno. Aí o cetoprofeno, que é menos potente, sai da lista e o naproxeno fica. Que coisa é essa? Não seriam, MIP não seriam os medicamentos mais fracos? Não seriam os medicamentos mais suaves, mais leves? Não. Um dos critérios da Anvisa é em relação ao perigo nas reações adversas desses MIPs. Então, olha só. Em relação ao cetoprofeno e o naproxeno, apesar do naproxeno ser mais potente enquanto anti-inflamatório, ele traz menos reações adversas do que o cetoprofeno. Entendeu? Então, um dos critérios é em relação às reações desses medicamentos. Por quê? Se eles vão botar lá uma lista de medicamentos que são isentos de prescrição, significa que o paciente pode ir lá livremente comprar. São medicamentos de venda livre. E aí é necessário avaliar se esse paciente vai tomar esse medicamento de uma forma indiscriminada. Se ele vai comprar esse medicamento, se ele vai, tipo assim, eu tô com dor na coluna, então eu vou tomar um cetoprofeno todos os dias. Entende? É uma coisa que foge do controle. Se ele é isento de prescrição, foge do controle. Imagine só, se você enquanto farmacêutico, se você presencia lá na sua farmácia todos os dias, o tempo inteiro, as pessoas chegando lá para comprar medicamentos tarjados, sem receita, o tempo inteiro chega alguém lá e pede, me dá uma losartana, me dá um omeprazol, me dá não sei o tempo inteiro chegam pessoas lá o tempo inteiro te pedindo, pelo amor de Deus, um Rivotril sem receita, sabe? Se você presencia isso, ou seja, se isso não tem controle, imagina um medicamento que é classificado como isento de prescrição. Ele não tem controle, não existe nenhum controle. Você sabe como que eles fazem esse ranking, assim, para saber, por exemplo, que o Brasil é um dos países do mundo que mais consome dipirona. Eles controlam isso por sistema de venda, por venda que a indústria faz para as farmácias. Porque chegou na farmácia, não tem controle, qualquer um pode comprar. Aí, em relação ao omeprazol, em relação a os anti-inflamatórios gerais, os antihipertensivos, os antidiabéticos, em relação a todos os medicamentos tarjados, a Anvisa ainda tem a seguinte desculpa: se alguém comprar de forma indiscriminada, se alguém morrer, né, por conta disso, ainda tem quem responsabilizar, porque ainda pode botar a culpa no farmacêutico. Isso aqui tá escrito tarde, tá escrito que é vendido sob prescrição. Se você tá vendendo sem a prescrição, a culpa é sua. Agora o MIP não, né? Então, um dos critérios para incluir esse medicamento ou excluir esse medicamento da lista, é importante que ele tenha menos reações, que ele tenha menos perigos em relação às reações adversas, tá certo? Um outro detalhe sobre o cetoprofeno, por exemplo, ele existe na forma farmacêutica injetável. E aí existe muita confusão por isso, né? Tipo assim,
Se o cetoprofeno está lá na lista, muita gente não se atenta que lá na lista está a forma farmacêutica. Por exemplo, lá na lista tem nimesulida, mas ela está na forma farmacêutica tópica, é em gel, é em spray, não é em comprimido, né? E aí o cetoprofeno, na forma injetável, ele é com prescrição. E aí o que acontece? Pode haver uma confusão, fica passível de ter uma má interpretação e ele ser vendido assim, né? Deixa eu responder um pouquinho das perguntas, que eu quero falar para vocês sobre outro critério de inclusão. Onde podemos obter essa lista atualizada dos MIPs? Joga no Google, tá, Jussara? Se você botar lá, lista de MIPs, vai aparecer para você logo de cara. E essa lista de MIPs, ela vem numa instrução normativa. Então, ela é um documento oficial, tá? Pode jogar no Google que tem. Pode entrar no site da Anvisa que tem. No site do Conselho Federal de Farmácia tem, tá bom? Então, você pode achar na internet com facilidade, tá? Alguém tinha perguntado sobre nimesulida, né? Lá pra trás. Eu não respondi para não cortar o raciocínio. Aí, esse colega tá respondendo. Geralmente, o nimesulida é tomado de 12 em 12 horas, ou seja, 2 vezes. Se for a Cimelide, que é o similar do nimesulida, aí sim pode... Gente, que absurdo isso, tá errado. Não pode ser tomado 3 vezes ao dia de jeito nenhum. Cimelide é similar, tem exatamente a mesma eficácia, a mesma ação, os mesmos perigos. Não pode ser tomado 3 vezes ao dia. Se a nimesulida for tomada de 12 em 12 horas por até 6 dias seguidos, ainda tem uma pequena margem de segurança. 3 vezes ao dia você vai lascar com o rim do cidadão, independente se é Cimelide ou se é qualquer um outro. Isso é um absurdo, você achar que o similar pode ser tomado mais vezes. É você assinar que o similar não presta, né? Absurdo isso aqui, não acredito nisso não. Sara, realmente acontece do paciente reclamar dos efeitos colaterais do cetoprofeno. Então, incide mais, né? O cetoprofeno tem uma incidência maior, assim, da dor no estômago. Ela tem relatos de mais dor no estômago do que o naproxeno. O problema do uso incorreto de causar uma lesão renal ou uma lesão hepática. A nimesulida que eu tava falando que vai lascar com o rim, não só com o rim, né? Com o fígado também. A nimesulida, ela é hepatotóxica, ela é nefrotóxica, então as pessoas fazem aquela coisa horrorosa de colocar 3 caixas por 10 reais, sabe? É um absurdo isso. Eu acho a coisa mais absurda que tem. Se eu fosse da Anvisa, se eu fosse a farmacêutica da Anvisa, se eu fosse o fiscal, cara, eu ia ser muito cri-cri. Porque é um absurdo, né? A forma como as pessoas tomam nimesulida hoje. Da forma mais indiscriminada possível. É absurdo a forma como as pessoas tomam dexametasona hoje, da forma mais indiscriminada possível, né? E elas não se dão conta das consequências disso. As pessoas querem vender, sem critério, né? Não sou contra vender, sou a favor. Gosto de vender, gosto de dinheiro, gosto de ganhar comissão. Não sou contra, mas eu sempre coloco, tipo, o paciente, a ética, a saúde dele em primeiro lugar. Tem como você bater meta vendendo direito. Tem como você bater meta fazendo indicações fenomenais que você pode fazer, sabe? Tem como você agregar muita venda sem precisar de cometer absurdos com a saúde do cidadão, né? E sim, o cetoprofeno tem mais efeitos, mais reações adversas do que o naproxeno, tá? Então esse é um critério de exclusão. Então, a coleguinha aqui, meu Deus, a coleguinha Juliele tá acreditando que o Cimelide pode 3 vezes por dia. Tomara que você esteja aqui ainda para você saber que eu tô dizendo que não pode. Outra coisa, outro critério para inclusão, por exemplo, uma coisa que se faz muito é colocar em consulta pública, né? Então, para vocês terem ideia, até pouco tempo atrás, estava em consulta pública colocar o omeprazol na lista de MIPs. Por quê? Qual era o motivo, né? O omeprazol é um medicamento que todo mundo toma, a pessoa já chega na farmácia mesmo e pede e tudo mais, então ficou um tempo em análise para ele entrar para a lista de MIPs.
E aí, se você parar para pensar, olha o perigo. O omeprazol já é vendido sem controle nenhum. As pessoas já tomam sem saber. Os farmacêuticos não sabem dos perigos que é você utilizar o omeprazol de uma forma incorreta, de você usar o omeprazol de uso contínuo. As pessoas não têm ideia do mal que elas podem estar causando, né? Imagina se isso vai para MIP, aí perde totalmente o controle, né? Então não entrou, até agora não entrou, né? Mas é assim, então eles vão colocando lá, em consulta, os laboratórios pedem a inclusão para a lista de MIPs, e aí a Anvisa vai, através da equipe técnica, fazer essas análises, tá certo? Deixa eu responder algumas perguntas pra gente finalizar nosso café, né? Thay Alves. Ontem chegou um cliente com receita de Zolpidem para tomar 2 vezes ao dia. Olha só, eu recebo muitas dúvidas sobre essa questão de quando tem lá na bula do medicamento uma recomendação de posologia pelo fabricante e o médico prescreve além do que tá sugerido na bula. Gente, a bula é uma sugestão. A sugestão baseada nas experiências que o laboratório fez quando lançou o medicamento. O médico tem total liberdade para passar além disso. E ele não precisa justificar para ninguém o porquê que ele está experimentando aquela dose no paciente dele. Ele não precisa, a não ser que aquela dose seja comprovadamente tóxica. Então não tem problema nenhum se o médico passou 2 Zolpidem para o paciente tomar por dia. Ele pode fazer isso, entendeu? Então, mesmo que esteja lá recomendando pela bula que só pode tomar no máximo tantos miligramas por dia. Se 20 miligramas ao dia não for uma dose tóxica, o médico pode experimentar. Quando você tiver dúvida sobre a dose do medicamento que o médico está passando, vai lá na bula, na parte que fala da superdosagem, na bula profissional, que lá vai estar normalmente os laboratórios trazem na superdosagem qual é a dose tóxica, tá bem? Para saber o que de fato seria uma superdosagem. 20 miligramas de Zolpidem já está ficando corriqueiro dos médicos passarem, né? 2 comprimidos de 10 miligramas. E aí, antes que vocês me perguntem, 2 comprimidos de 10 miligramas ainda é receita branca, tá? Ah, mas tá falando lá que acima de 10 miligramas por unidade posológica é a receita azul. Gente, unidade posológica é comprimido. Então, é o mesmo que tivesse escrito assim, acima de 10 miligramas por comprimido, aí teria que ser receita azul. Então, 2 comprimidos de 10 continua sendo 10 miligramas. O comprimido é de 10. Você não tem que calcular a dose para escolher a receita. Até, se tiver prescrito 10 miligramas, mesmo para o paciente tomar 2 de uma vez, 3 de uma vez, se tiver escrito 10 miligramas, é a receita branca, tá bem? Se o paciente já chega, pedindo um medicamento de prescrição médica por conta própria, tendo alguma reação, o farmacêutico será culpado? É muita pressão dos clientes que já usam. Olha só, quem pediu a pergunta foi a Lori, né? Olha só, a responsabilidade de todos os medicamentos que estão ali sendo dispensados é do farmacêutico, sim. Em primeira instância, sim, tá? Agora, outra história é conseguir provar pro paciente ou para quem quer que seja, que foi aquilo ali que causou aquela reação. Se ele já está acostumado a tomar, se ele tem uma prescrição ainda que antiga, porque, por exemplo, se for um medicamento de pressão, se for um medicamento de diabetes, normalmente eles vão lá comprar porque eles já usam aquele medicamento. Por exemplo, eu sou hipertensa. Todas as vezes que eu vou comprar o meu remédio de pressão, eu ligo para a farmácia e peço. Eu não vou lá com minha receita, eu nem sei cadê a minha receita. Vocês estão entendendo? Então, é bem complicado. Seria responsabilidade do farmacêutico? Sim, porque ele é responsável pela dispensação de medicamentos.
Se a vigilância, se o Ministério Público, se houver um processo e alguém tiver que ser responsabilizado, lógico que o farmacêutico está nessa roda, porque o farmacêutico é responsável por todos os medicamentos que estão ali. Mas é muito difícil conseguir provar isso, você entende? Então, por isso que as coisas são como são. Aí a gente tem mais cuidado com o quê? Com controlado e com antibiótico, porque ali você tem como provar, né? Que foi dali, que comprou, etc. E por aí se vai, né? É bem complexa essa situação. Gente, vocês estão na história da nimesulida ainda. É 12 em 12 horas Cimelide também, tá, gente? É 12 em 12 horas todas as nimesulidas. Eu tô amanhecendo minha segunda-feira dessa semana com a coisa mais absurda que eu já ouvi. Uma das coisas mais absurdas. Vou fazer um post. Coisas absurdas que já escutei na farmácia. Vou fazer esse post, tá? Anotem aí. Coisas mais absurdas que já ouvi. Essa é uma delas, tá? Tô aqui revoltada. Vocês são o que falam da nimesulida. Espero que vocês já tenham entendido, tá? Vocês são o que falam da nimesulida aqui. O problema é que a ganância e a usura mora no coração do homem. Aí vão empurrando. É verdade, tá? Mas aqui, se vocês estão acostumando, se vocês estão assistindo as lives de segunda-feira, os meus cafés, vocês devem ter visto aí pra trás os outros cafés, que a gente tá falando de um monte de coisa que você pode vender e pode encher seus bolsos de dinheiro de uma forma ética e respeitosa com a saúde dos outros, tá bom? O médico, gente, um médico que prescreve nimesulida de 8 em 8 horas, ele precisa de pegar o diploma dele e rasgar e jogar fora. Não existe isso. Não existe isso. Nimesulida de 8 em 8 horas, não existe isso, tá bem? A dose máxima diária são 200 miligramas. E aí existe risco de problema renal e hepático, tá bem? Ah, olha só essa pergunta da Nena, que bacana. Paciente que faz hemodiálise, podemos indicar vitaminas? Aqui eles pedem muito e eu sempre oriento procurar um médico. Existe alguma que não seja metabolizada pelo rim? Nena, ó, vou te falar uma coisa que eu acho que vai ficar muito fácil de você entender e que vai te dar mais segurança para você poder fazer as indicações. Eles podem tomar vitamina sim, tá? Todos os medicamentos, todos, vão passar pelo rim para o processo para excreção, né? E muitas vezes por essa questão da metabolização. Preste bastante atenção. Quando o paciente faz hemodiálise, a máquina da hemodiálise faz o trabalho do rim. Então vai ser metabolizado lá na máquina, vai ser mandado embora, entendeu? O problema é quando o paciente tem insuficiência renal e ainda não faz hemodiálise. O problema de indicar medicamentos para esse paciente. Porque aí ele tem um rim insuficiente. Quando ele faz hemodiálise, o rim já não funciona mais, mas a máquina faz esse trabalho, entendeu? Então, nesse caso, é menos perigoso essa indicação do que se o rim tivesse insuficiência, mas ele ainda não fizesse hemodiálise. Existem graus de insuficiência renal e existe aquela insuficiência onde o rim do paciente ainda dá conta se ele tomar todos os cuidados. E aí tomar todos os cuidados envolve ele só usar os medicamentos que ele realmente precisa, os suplementos, etc. Ok? Com o cuidado lá do médico que está acompanhando, fazendo cálculo de ajuste de dose e tudo mais. Agora, quando ele faz hemodiálise, a máquina está fazendo o trabalho do rim. Então, o rim já não está mais funcionando, entendeu? Aí, nesse caso, ele pode usar essas vitaminas, porque o processo de excreção delas vai ser feito na hora que ele fizer a hemodiálise, ok? Um paciente que tem que usar pirídium de 8 em 8 horas e Buscopan de 8 em 8 horas pode causar diarreia no paciente, sendo que ele usa enaço de uso contínuo, tudo prescrito pelo médico. Olha só, Mauro, se você pegar as bulas dos medicamentos, todas elas vão falar de problemas gastrointestinais que podem acontecer com um paciente tomando medicamento. É comum, se você me perguntar assim, Sara, é comum pirídium e Buscopan causarem diarreia? Aí eu vou te responder, não é comum. Mas pode acontecer? Pode acontecer. Entendeu? E aí, qual é o lance?
tanto o Pirídio quanto o Buscopan, eles não são medicamentos de uso contínuo, eles são um tratamento. E esse tratamento vai acabar, né? Daí, se o paciente estiver com uma diarreia, que não seja uma diarreia forte, exagerada, que não tenha risco dele desidratar, beleza, ele pode seguir com esse tratamento, né? Pirídio e Buscopan, provavelmente ele tá com algum problema relacionado à infecção urinária, né? Mas se ele tiver com uma diarreia muito forte, a ponto dele poder desidratar, aí o correto seria ele suspender o tratamento, tá bem? A critério médico é verdade. Deixa eu ver mais o que. Às 12 anos, o Tony tá aqui falando. O Tony é um cara fera que trabalha na minha equipe e ele tá falando, ó. Meio-dia vai colocar essa live na íntegra lá no nosso canal vizinho. E aí, se vocês perderam alguma informação, não se preocupem. Receita branca pode ser dispensar 280 comprimidos? Receita sim, fiquei com dúvida, não sei. Tem que saber, sabe o quê, ó? Quantas a pessoa toma por dia? Qual é o medicamento? Aí a gente consegue saber se pode 280 comprimidos. Por exemplo, quando a gente fala de um medicamento que é para Parkinson ou para epilepsia, eles podem ser prescritos quantidade para até 6 meses. Então, dependendo de como a pessoa toma, pode se dispensar 280. Entendeu? Então tem que saber qual é o medicamento e quantos que a pessoa toma por dia. Manuel, Sara, sei não se os nossos farmacêuticos sabem de fato indicar MIPs. Eu também tenho minhas dúvidas, tá? Não só indicar, mas os efeitos que esses medicamentos fitoterápicos talvez façam sejam mais importantes. É isso. Às vezes as pessoas não sabem mesmo, tá? As pessoas não sabem. Ali, ó, se você pega... Às vezes a pessoa desdenha do MIP, mas você não pega ali se você não sabe. Para que será que serve isso? Ou, quando eu indico olha só, quando eu indico um sal de frutas e quando eu indico um Milanta. Quando eu indico um Epocler e quando eu indico um Xantinon. A pessoa, às vezes, desdenha da lista de MIPs, mas não sabe, entendeu? Quando é que eu posso indicar um Dorflex e quando é que eu posso indicar uma nimesulida? Sei lá, bobagem, mas tem diferença na hora de você escolher. Nimesulida é para dor de cabeça, Dorflex é para outras dores. Calma, que não é bem assim, entende? Então, tipo, tem várias coisas. Quando que eu indico uma dipirona? Quando que eu indico um ibuprofeno? Quando que eu indico um paracetamol? Eu tenho como pegar esses medicamentos e saber qual é o melhor em qual situação. E ter ali medicamentos que podem me ajudar em diferentes estágios de um mesmo problema, sabe? A pessoa tá com dengue. O que eu posso fazer por esse paciente, né? A pessoa pode estar com bolinha pelo corpo, tá com dengue, tá com febre. O que eu posso fazer por ela? O paciente tá lá com zika, vírus, tá, sabe? Tem tanta doença e tem tanto MIP que a gente pode escolher. Será que a gente tá preparado para saber quem é quem ali? Qual que é para qual situação? Porque muitas vezes a pessoa chega lá na farmácia para comprar um remédio porque ela tá com ressaca e você me entrega para o cidadão um kit ressaca com boldo. Com boldo, que é esses medicamentozinhos de flaconete que tem boldo. O boldo não é indicado para pessoa que tá com álcool no organismo. Os farmacêuticos não sabem disso. Eles tomam um monte de cachaça e enfia boldo para dentro e não sabem o perigo que é pro fígado ter boldo junto com álcool. Sabe? Aí quando a gente fala essas coisas, as pessoas dizem, gente, mas todo mundo faz isso. E não sei o que, todo mundo faz, mas tá fazendo errado. Entendeu? Se for para uma ressaca, o Epocler é mais indicado, o Xantinon é mais indicado. O boldo tem perigo de toxicidade. A gente não pode tomar boldo todo dia, por exemplo. Entende? Se você tomar boldo todo dia, ao invés de ser hepatoprotetor, ele vai danificar as células hepáticas. E às vezes as pessoas não sabem disso. Né? Então, a gente que é farmacêutico, a gente tem que dominar MIP. Do mesmo jeito que o ginecologista sabe tudo de anticoncepcional, né? De hormônio feminino. O ortopedista sabe tudo sobre anti-inflamatório. O neurologista sabe tudo sobre medicamento para dormir, sobre antidepressivo.
Se você perguntar a um neurologista sobre anticoncepcional, ele pode ter dificuldade, porque ele não é obrigado a saber, ele não trabalha com isso. Se você perguntar para um ginecologista sobre, sei lá, alguma coisa sobre medicamento para dormir, talvez ele encontre alguma dificuldade. Entende? Se você perguntar para um ortopedista sobre hormônios, talvez ele encontre alguma dificuldade, porque não é a especialidade deles. Agora, nós farmacêuticos, a gente tem que entender sobre medicamento. Não importa qual, mas seria vergonhoso para nós não saber MIP. Qual que seria a nossa especialidade? O que eu tenho que saber primeiro? Tô começando a minha carreira agora, não sei nada. O que eu tenho que saber primeiro? É MIP, meu amor. É MIP. É lá que você tem que focar tudo, porque ali é que você não vai passar vergonha se alguém chegar te pedindo alguma indicação. Tô com dor de cabeça, tem MIP. Tô com alergia, tem MIP. Tô tossindo, tem MIP. Tô gripado, tem MIP. Você tem MIP para todos os sintomas que a pessoa chega lá falando. Você não tem MIP se a pessoa chega lá com uma crise hipertensiva, mas aí também não cabe a você. Entendeu? Você não tem MIP se a pessoa chegar lá com a glicose lá em cima, mas também não cabe a você. Agora, a pessoa não tá conseguindo dormir, você tem MIP, você tem fitoterápico, pessoa não, sabe, você tem pra tudo, a pessoa tá com o início de depressão, você tem fitoterápico pra isso, você tem vitamina que você pode indicar, sabe? Então, não sei o que fazer, não sei por onde começar. Comece pelos MIPs, domine esses MIPs. O simples fato de você conhecer e dominar esses medicamentos já vai te encher de segurança. Quando você entra no OFP, o primeiro módulo é MIP. O primeiro módulo é MIP. Você tem que conhecer os MIPs. Você tem que saber comparar eles. Você tem que saber quem é quem. Então, meus alunos do OFP, se tem algum aqui, pode afirmar confirmar o que eu estou dizendo. O primeiro que você tem que dominar é MIP. Depois que você dominou MIP, beleza. Agora nós vamos entender o que é corticoide, agora nós vamos entender o que é anti-inflamatório, agora nós vamos entender o que é medicamento para estômago, para grávida, para criança. Beleza. Depois dos MIPs, porque isso você tem que saber. Beleza? Já tomamos muito café, né? Já são 8h44. Nós vamos encerrar essa live de hoje. Eu ia chamar alguém para entrar ao vivo comigo aqui, caso tenha alguma dúvida pra gente conversar, mas já tá tarde. A gente faz isso na sexta-feira. Sexta-feira à noite, a gente vai fazer uma outra live de aquecimento para o intensivo. Já prepara a sua agenda. Você tem compromisso comigo nessa próxima sexta-feira e na sexta-feira da semana que vem, ok? 8 horas da noite. Anota na sua agenda, 8 horas da noite. Você tem um compromisso comigo na próxima sexta-feira. Nós vamos fazer uma outra live. E aí a gente responde vocês e a gente interage, tá bom? Estou muito feliz por ter estado com vocês nesse café. Vocês já fizeram a minha segunda-feira melhor. Que você tenha uma semana maravilhosa. Que você faça boas indicações, que você faça diferença na vida das pessoas que cruzarem com o seu caminho, que você conte comigo, caso você precise, para tirar alguma dúvida sobre o medicamento, o que quer que seja. Um beijo para você, até sexta, tá bom? Tchau, tchau.